Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior falando em Felizmente, até que enfim, finalmente mais um episódio do Leia Vale a Pena, que é um dos projetos que eu mais gosto. Fazia tempo que eu não gravava, eu estava com saudade de compartilhar uma história com vocês. Vamos explicar um pouco o Leia Vale a Pena? É simples, eu gosto muito de ler e quando eu encontro com algum livro que me inspira, que me abre os horizontes, que me força a desaprender, a reaprender, eu fico tão ansioso por compartilhar esse encontro que eu abro a câmera, como estou fazendo agora, e falo de improviso para compartilhar algum livro que me inspira. E o livro que eu vou comentar com vocês hoje, está aqui, a capa, o livro se chama Herança, a Origem Evolucionária do Mundo Moderno. A capa está aqui. Eu vou deixar a imagem aqui do lado o tempo todo para servir de referência. Vamos dar um pouco de contexto. Eu nasci em 64, o que significa que eu passei a minha vida inteira debaixo da ditadura militar de cabo a rabo. E a ditadura teve um impacto, digamos, não muito positivo no ensino de humanidades. Eu fazia escola pública, o currículo foi alterado imediatamente, né? E todo o currículo de história, geografia, isso foi bastante sacrificado. E quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho, eu comecei a perceber que eu não sabia muita coisa, que havia várias lacunas, vários buracos. Eu acabei indo para a área de exatas, meio que por acaso, né? Quando eu dei por mim, falei, puxa, essa não é exatamente isso que me fala ao coração. Eu fui para a área de humanidades, me formei em comunicação, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, puxa, eu acho que eu estou atrasado, eu acho que eu preciso correr atrás de tudo que eu não sei, porque eu fiquei um tempão focado em exatas. Puxa, como é que eu faço agora para compensar esse tempo perdido? Né? E eu saí desesperado para buscar referências e ler, etc. e tal. E eu estava muito ansioso para chegar num curso de humanas, porque eu imaginei que, de repente, eu fosse receber a bagagem que eu sonhava. Mas eu tinha um receio. Meu receio é que, isso deve ter acontecido com muitos de vocês, sei lá, de repente você cai em alguma instituição que por alguma tradição qualquer, não sei exatamente, o cara vai te fazer passar por um calvário de livros empoeirados, né? de mestres ou de livros sagrados que de repente são do século XIX e eu ficava me perguntando, puxa, será que a ciência exata, essa ciência física, matemática, medicina, puxa, elas avançam sem parar, né? A gente está sempre vendo aqui novidades, novas descobertas que ampliam o horizonte, que obrigam a gente a reescrever o que a gente sabia. Será que na área de humanas está acontecendo a mesma coisa? Eu estava com medo de perder tempo com coisas que poderiam estar relativamente obsoletas, arcaicas, não é? E aí, talvez o fato de eu ter chegado em branco, talvez o fato de eu também ter toda essa minha ansiedade, essa minha ânsia, né, de complementar tudo isso, é bom porque eu continuo bastante aberto a teorias e outras ideias que de repente são mais novas e que não são, sei lá, uma iluminação que aconteceu com alguém fumando charuto, né, num divã em Viena, ou alguém que, sei lá, resolveu sozinho da cachola dele entender como funciona toda a história por um mecanismo. Não. Esse livro que eu estou apresentando para vocês, que a capa está aqui, ele tem uma outra pegada. O Harvey Whitehouse é um antropólogo e o trabalho dele é multidisciplinar. As conclusões que eu estou vendo aqui, ele não tirou de orelhada, né? Ele não teve um sonho platônico, ele simplesmente foi a campo. Ele morou com povos originais da Malásia, ele foi entrevistar generais rebeldes na Líbia, ele viajou o mundo inteiro, e não só ele, outros pesquisadores também, a ciência é feita assim, né? Outros pesquisadores em outras áreas, arqueólogos revirando ali, Göbekli Tepe na Turquia, usando computação, modelos computacionais, tudo isso para tentar entender alguma coisa que nos explique como espécie, nos explique como criaturas sociais, o que há de comum entre tantas culturas diferentes pelo mundo todo. Não estamos falando mais aqui de uma cultura, de uma ideia que nasceu de alguém que não viajou muito, como Rousseau, ou mesmo Freud, ou mesmo Marx. Estamos falando de alguém que está tentando equacionar essas diferenças todas em alguma coisa que tem um solo comum. E um solo comum baseado, de novo, não em coisas que caíram de paraquedas do céu, mas na evolução, a ferramenta mais poderosa
que eu acho que o pensamento, a ciência descobriu há 150 anos, mais ou menos 170 anos, o Darwin, é uma ferramenta tão poderosa. Eu vou fazer um parêntese aqui. Para minha alegria, hoje de manhã, eu vi que pesquisadores do Japão e da Alemanha acabaram de fazer um experimento interessantíssimo para tentar entender como que os valores humanos, solidariedade, justiça, compaixão, como que eles emergem num cenário evolutivo em uma simulação, em um supercomputador RIKEN. Veja, eles simularam 2.000 e tantos valores diferentes, simularam várias comunidades e deixaram correr o tempo para ver que valores iam se consolidar. E adivinha que valores que iam se consolidar? Valores que para nós são sagrados. Né? Valores como a compaixão, valores como a colaboração, como a reciprocidade, que aliás não são monopólio nosso. Né? Em outros vídeos aqui do Leia Vale a Pena, se você for dar uma olhada no trabalho do Franz de Waals, por exemplo, do Yuval Harari, do Steven Pinker, você vai ver ali que muitas das coisas que a gente acha nobilíssimas, como aquilo que é humaníssimo, não é necessariamente humano. Os nossos primos primatas, como eles vivem também em grupos sociais, eles têm noção de justiça, eles têm noção de reciprocidade, eles têm empatia, eles têm luto. Então, várias das coisas que a gente fica achando que, de repente, nos torna completamente diferentes de tudo que veio antes, de tudo que virá depois, veja bem, isso foi evoluindo, não foi a gente que inventou. Né? Então, o que é mais interessante é que, quando o nosso amigo aqui, Harvey Whitehouse, ele vai, durante décadas e décadas, tentando entender o que define a natureza humana, ele vai trabalhar com 3 pilares, 3 fundamentos. O primeiro fundamento é uma tendência humana, demasiadamente humana, a se conformar com o grupo. Ele chama isso de conformismo. Conformismo em português parece quando você aceita o destino. Não, ele está falando aqui de conformidade, da gente ser igual. Né? Quando você cai de paraquedas numa empresa nova, quando você entra num grupo novo, numa família nova, instintivamente você vai olhar como as coisas funcionam e, para não bater fora do bumbo, você vai se comportar de uma maneira igual. Isso é universal. Isso é universal, explica desde partidos políticos, ideologias, gente explodindo bombas num concerto de adolescentes. Uau! Isso é tão automático na natureza humana que experimentos científicos feitos com bebês e com crianças já percebem que quando a criança percebe que existem regras e que de repente ela não está sendo aceita porque de repente ela não está seguindo as regras direito, o medo de ser deixada de lado, o medo de ser deixado para trás, o medo do ostracismo faz com que a criança prontamente fale, cara, o que eu estou fazendo de errado, eu quero fazer igual a todo mundo. Isso é absolutamente universal em todas as culturas humanas e tem um caráter evolutivo. Claro, a nossa espécie é social, ela é colaborativa desde o começo. Cada humano sozinho, assim como um chimpanzé sozinho, não vale muito. A gente não é um leão, a gente não é um tubarão, a gente não é um urso. Né? A gente é relativamente frágil, exceto quando a gente colabora. Quando a gente colabora, não tem para mais ninguém, por isso que a gente extinguiu mamutes, bisões, etc. Né? Mas quando a gente colabora, uau, a gente pode muitas coisas, tanto na caça, como também posteriormente na agricultura. A agricultura é um esforço coletivo. Né? E aí, como os grupos vão se tornando cada vez maiores, como é que eu vou saber se você é confiável ou não? Como é que eu vou saber que você não vai roubar no jogo? Como é que eu vou saber que você vai dividir o que você conquistou? Né? Então, quando os grupos eram pequenos, é moleza. Né? Cidade pequena, uma família pequena, todo mundo se conhece. Agora, quando você quer ampliar isso, e ampliar realmente traz grandes resultados, você precisa de outros sinais. Então, deixa eu ver se o cara está vestindo a camisa certa. Deixa eu ver se ele cortou o cabelo do jeito certo. Deixa eu ver se ele sabe rezar do jeito certo. Então, a conformidade vai favorecendo justamente a colaboração. Qual é o segundo tripé que eu acho muito interessante? A religiosidade. Ele não está falando aqui, não vai entrar no mérito de religiões organizadas. Ele está falando de uma coisa que é universal na cultura humana, de imaginar que existe um outro mundo que explica esse. Então, se choveu, São Pedro, ou é alguma outra divindade, ou é o deus da chuva, Tlaloc, o deus maia da chuva. Isso aconteceu por causa de alguma vontade oculta. Existem outras forças invisíveis. Os mortos também não morrem, eles estão em algum lugar invisíveis e eles podem influenciar a sua vida. Isso é bastante universal.
obviamente isso vai dar origem a religiões organizadas depois, mas como é que você explica isso do ponto de vista evolutivo? Também tem explicação para isso. A nossa espécie está ali na savana e de repente tem um tigre, um leão, e aí você, por sinais muito sutis, você tem que começar a tentar, será que está acontecendo alguma coisa, sim ou não? E pelo sim, pelo não, você se prepara. Uma outra coisa interessante, você começa rapidamente a entender que existem causas no mundo. Esse barulho provavelmente é um caminhão passando, certo? Estou imaginando que existem causas no mundo. Mas aí, de imaginar que existem causas, o próximo passo é, pelo convívio com outros humanos, e humanos têm vontade, e rapidamente você começa a criar na sua mente um modelo de como funciona a mente do outro. Hoje eu não vou falar com a minha mãe que ela não está num dia bom. Aliás, o chefe está com uma cara boa, eu acho que hoje é uma boa hora de eu pedir um aumento. Você começa a introjetar na sua mente, outras vontades, e para aí você imaginar que de repente a porta bateu no seu dedo porque ela quis, que existem agentes por toda parte, é um salto. Mas isso também é praticamente universal, é muito difícil escapar disso. E o terceiro fundamento aí é o tribalismo. A gente está percebendo, infelizmente, isso não em caçadores, coletores, em povos originais da Amazônia, a gente está percebendo isso nas eleições na França, nas eleições nos Estados Unidos, nas eleições na Holanda e manifestações xenófobas no Canadá, Take Back Canadá, e manifestações anti-imigrantes na Inglaterra. O tribalismo é uma força colossal. E de onde vem o tribalismo? O tribalismo é imaginar que você pertence a alguma coisa maior que você, alguma coisa maior, a sua identidade se dissolve numa coisa maior. Quando você vai torcer numa Copa do Mundo, num estádio, você está naquela multidão inteira, você se dissolve numa coisa muito maior que você e tem um prazer nisso. É a força de todo, a força de muitos. Isso pode acontecer não só quando você está junto com todo mundo ali no estádio, vibrando, mas às vezes com identidades imaginárias. O rapazinho que queria fazer um atentado contra o show da Taylor Swift, ele assistiu vídeos radicalizantes e ele se imaginou, ele criou, dissolveu a sua identidade numa identidade global, imaginária, de povos que são oprimidos, e foi disposto a sacrificar a própria vida. Então veja, o tribalismo, com essa questão também da sua identidade que se dissolve num grupo maior, é uma força que explica o mundo de hoje. O que é mais interessante, eu acho que eu tenho uma colinha aqui, quando ele foi procurar quais são os valores que toda essa questão evolucionária, evolucionista, darwinista, ela acaba provocando, ele chegou em 7 coisas que são comuns a qualquer cultura. Eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha. Está aqui, ó. São a moralidade universal. Não precisou da Revolução Francesa, não precisou de 10 mandamentos, não precisou de nada. Quais são essa moralidade universal? 7 regras. Primeiro, ajudar o seu próximo. Todas as culturas valorizam isso. Segundo, seja leal ao seu grupo. Claro, porque o grupo depende de você. Terceiro, reciproque favores, reciprocidade. Alguém te deu um presente, você retribui. Alguém te ofereceu alguma coisa, você também oferece. Isso favorece os laços do grupo. Quarto, seja corajoso. Seja corajoso significa o quê? Que eu posso contar que na hora H você não vai sair correndo e fazer xixi na calça, porque o grupo precisa que todos tenham o mesmo grau de compromisso, certo? O que mais que tem aqui? Quinto, obedeça aos seus superiores, respeite os seus superiores. À medida que a gente começou a se organizar, surgiram ali hierarquias, mesmo que fossem temporárias, e a gente precisa ter certeza que o cara não vai ter ideia própria e vai um fominha e vai levar a bola embora. Pois bem, quinto. Sexto, compartilhe as coisas de maneira justa. Isso, infelizmente, parece que nos últimos 200 anos a gente desaprendeu. Mas está aí, isso pelo menos, às vezes se pratica isso só num círculo muito pequeno, com a sua família. Tem gente que compartilha com um pouco mais de generosidade, mas isso também é universal, está inclusive em todas as religiões. E sétimo, respeite a propriedade alheia. Esses valores todos que emergem naturalmente, e veja, emergiram numa simulação de computador em cima de mais de 2.000 normas possíveis. Elas emergem naturalmente pela evolução.
Você não precisa de nenhuma explicação extraordinária, não precisa de nada transcendente, não tem nada, nada. Isso emerge porque é dessa maneira que a colaboração vai funcionar melhor. E os grupos que funcionam melhor, eles se multiplicam mais e pronto, a evolução é isso, né? Então, o que é mais interessante disso tudo, para mim, é não só ver como que isso foi comprovado em pesquisas de campo, isso foi comprovado em experimentos, isso foi comprovado em pesquisas, isso foi comprovado comparando estudos diferentes, como isso acaba sendo validado por uma simulação de computador. O que eu acho genial, na verdade, essas conclusões que esse livro traz aqui para a gente, elas estão muito próximas de outras coisas que eu já trouxe aqui para vocês, outros livros como Tábula Rasa, do Steven Pinker, Homo Deus, do Yuval Harari, O Ateu e o Bonobo, do Franz de Waals. Todos eles apontam para aquilo que é a nossa humanidade fundamental, para aquilo que é a chave para a gente conseguir colaborar e viver de uma maneira mais harmoniosa, né, de uma maneira mais promissora, né, sem recorrer a nada que nos separe das outras espécies. Não, espécies sociais são assim. Primatas funcionam assim. Baleias, golfinhos, essas criaturas todas sociais acabam desenvolvendo regras muito parecidas. As nossas são mais sofisticadas porque a gente tem aí um cérebro mais poderoso que é capaz, inclusive, de ficar imaginando se hoje é o dia de falar com não sei quem, porque senão, veja bem, ele está aliado a não sei quem. A gente armazena na nossa cabeça toda a malha e a trama de vontades e desejos. A gente tem tudo isso, praticamente essa máquina virtual rodando na nossa cabeça. Isso é uma capacidade que outras espécies não têm. Mas voltando, eu estou adorando isso. Isso para mim me ajuda a entender de uma maneira muito poderosa e muito transparente várias coisas que estão inclusive atravancando a humanidade, que estão jogando a gente para trás. Eu espero que esse livro te ajude a entender um pouco mais o próximo, a perdoar um pouco as nossas idiosincrasias e perceber também os riscos. Nós somos muito vulneráveis a qualquer um que explore justamente essas nossas coisas mais arcaicas, o tribalismo, a conformidade, a crença em coisas sobrenaturais. Isso tudo aí tem muita gente que nasce sem coração, que consegue manipular e pior é que funciona. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Leia Vale a Pena. Deem uma olhada nos outros também, tem boas dicas ali.